Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar dessa vez a respeito de um assunto um pouco delicado. É sobre a salvação. Por que é um assunto um pouco delicado? Porque muitas vezes aquilo que a gente aprende sobre a salvação não é necessariamente o correto, ou um modo, por exemplo, sempre nos falam que a salvação é pela fé, certo? Mas qual fé? Por exemplo, eu creio que Deus ouve minha oração. Estou desempregado, eu quero um emprego, vou orar. Aí eu creio que Deus vai ouvir a minha oração. Isso é fé. É essa fé que salva. Por exemplo, eu creio que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. E é essa fé que salva. Por exemplo, eu creio que Jesus vai voltar. Um dia ele vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Eu tenho fé que isso é verdade. É essa fé que salva. Você tem mais de um exemplo diferente de fé. Né? Mas quando a gente fala sobre fé para salvação, o que realmente significa? Né? Salvar de quê, por exemplo? Não é isso? Antes de tudo, convém a gente fazer uma breve definição daquilo, o que é, por exemplo, o pecado realmente. Né? Porque muitas vezes a gente ouve na televisão, principalmente nos dias de hoje, com a forte influência de esquerda na mídia, a gente sempre ouve falar que o homem nasce bom, mas é a sociedade que corrompe. Ou seja, o marginal ele é uma vítima da sociedade. Foi a sociedade que o tornou daquele jeito. Se não fosse sociedade, seria uma pessoa boa. Se isso fosse verdade, era para ser todo mundo marginal, então, porque todos nós vivemos em sociedade. Não é isso? Eu, por exemplo, assim como você que está me vendo, levanta de manhã, vai trabalhar, volta para casa. E por que você ou eu não somos marginais, então? De que modo esse tipo de vida pode corromper alguém? Fazer com que o outro se torne marginal? É algo que realmente não tem sentido, só que é ainda mais grave do que isso. Né? Porque a verdade mesmo é que o ser humano ele nasce mal. Né? E é a sociedade que o torna melhor. Né? Por exemplo, uma criança quando é pequena, bem pequena, né? Uma criança precisa ser ensinada, por exemplo, a bater no seu amiguinho. Uma criança precisa ser ensinada a mentir. Não. Uma criança tem que ser ensinada a não bater no seu amiguinho. A criança tem que ser ensinada a não mentir. Não é isso? Então você percebe que a tendência ao mal está em nós desde quando a gente nasce, desde bem pequeno. Essa é a nossa natureza. Nascemos assim. Se uma criança ela não é bem educada quando criança, bem pequena, a tendência quando crescer é se tornar um adolescente problemático, um adulto problemático. Não é isso? Uma educação participativa dos pais, ao contrário do que é ensinado hoje em dia, né? Hoje em dia querem que a escola eduque os filhos. A escola doutrina, a escola não educa. O objetivo da escola é ensinar matemática, português, inglês e tal, mas valores, quem ensina são os pais. Se os pais são participantes nessa educação dos seus filhos, ao ensinar valores, ao ensinar a moralidade, né? Esse ensinamento que vai fazer com que o indivíduo se torne uma pessoa melhor. Ao contrário do que ele seria se não recebesse orientação alguma. Não é isso? Então a tendência do homem, naturalmente falando, é ser mal. O bem, ele aprende, não nasce sabendo. Né? Por exemplo, ampliando mais essa visão. O que caracteriza uma sociedade civilizada? Não é apenas a quantidade de leis, uma quantidade absurda de leis. Não precisam ser muitas leis. Desde que as leis que existem funcionem. Né? Normalmente as pessoas sempre citam os países da Escandinávia, como Noruega, Suécia e tal, como exemplo de civilidade. O povo lá é bem educado. Você pode deixar, por exemplo, uma barraquinha vendendo frutas no meio da estrada, e você nem fica lá.
As pessoas passam, compram, deixam o dinheiro ali e vão embora. E ninguém rouba. Né? É elogiável? Nossa, e como é? Aqui no Brasil isso é impensável. Não é isso? Mas o povo da Escandinávia nem sempre foi assim. Eles também têm uma história de guerras, de violência, de carnificina, como qualquer povo do mundo. Mas acontece que lá, hoje, o povo é civilizado porque existem leis que funcionam. É igual a criança que é educada. Se a criança ela aprende dos pais valores morais, ética, vai crescer um adulto desse jeito. Né? Se uma sociedade ela é ensinada desse modo, a sociedade vai se desenvolver desse modo. Não é isso? No caso dos países da Escandinávia, da Europa em geral, ou dos Estados Unidos, por exemplo, esse processo educativo, digamos assim, né, é feito através de leis que funcionam. Funciona para todo mundo. Seja o comerciante simples, seja o político, seja o empresário bilionário. Não existe diferenciação no cumprimento da lei. Ou seja, não há impunidade. Se não há impunidade, né, se a transgressão ela é exemplarmente executada, essa punição, né, executada de forma exemplar, então ninguém vai querer sair da linha. Não é? Essa é a função da lei, essa é a função da regra, controlar o indivíduo. Não é isso? As leis de Deus, elas seguem esse mesmo princípio. Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas as leis de Deus, que está na Bíblia, vale só para os crentes, vale só para a Bíblia, mas cada um tem a sua própria forma de ver, sua própria forma de certo ou errado. Não é bem assim. Por que não é? A Bíblia não fala que matar é pecado? Qual país do mundo, cristão ou não, considera isso como sendo algo correto? Qual país do mundo que você não vai preso se matar alguém? Né? A Bíblia fala que inveja é pecado, mas qual país do mundo, seja a Índia, que não tem nada de cristianismo, ou a China, ou o Japão, qualquer país do Oriente e tal, qual país vai incentivar a inveja, a mentira, né? O ódio? Não é isso? Então a ideia de certo ou errado ela não é arbitrária, porque Deus impõe. É uma questão apenas, na verdade, de lógica simples. Né? Ninguém quer morrer, então matar é errado. Ninguém quer ser roubado, então roubar é errado. Não é isso? Mas o ladrão rouba, a visão dele é diferente. Será? Qual ladrão que gosta de ser roubado? Qual assassino que espera ser assassinado? Não é? Até aquele que comete o crime sabe que é errado, independente se existe lei ou não, definindo como errado. Né? Então, as leis de Deus ela existe apenas para oficializar o pecado, oficializar o erro como errado. É isso? Mas dentro disso, né, uma coisa que fica clara é o seguinte: as leis de Deus, agora entrando dentro do aspecto cristão, que é o objetivo desse canal, né? As leis de Deus, elas não existem, elas não foram criadas para nos livrar do pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Se você transgride a lei de Deus, você está pecando. Essa é a definição de pecado. Transgressão das leis de Deus. Né? Mas essas leis, né, elas não existem para nos livrar do pecado. Elas existem para controlar o pecado. Né? Mesmo o Código Penal ou o Código Civil, as leis dos homens, elas têm a mesma finalidade, que é controlar o erro. Né? O que é uma sociedade civilizada? Né? Uma sociedade em que o mal é controlado. É isso que define a civilização. Né? Uma sociedade bem civilizada, uma sociedade onde o mal ele é controlado. Né? Onde não é a barbárie quem domina, quem prevalece. Como eu citei agora o exemplo da Escandinávia. Não é isso? No nosso caso, as leis de Deus têm o mesmo efeito, a mesma finalidade. Controlar o pecado. Mas lei alguma nos livra do pecado. Seja a lei dos homens, seja a lei de Deus. Né? Porque é só você imaginar um animal enjaulado. O que controla um leão feroz, por exemplo? O que controla esse leão? É a jaula, num zoológico, né? É a jaula ao redor dele.
Se você abre a jaula, ele sai matando todo mundo. Né? As leis, dentro do aspecto cristão, as leis de Deus têm essa finalidade. É uma jaula para segurar a fera. Mas a fera, ela está ali. É isso. Em países como a Escandinávia, por exemplo, as leis funcionam. Por isso o povo é civilizado. Se você tira as leis, a fera se solta. Não é isso? Porque essa é a natureza humana. Né? Então, em Romanos, dentro do aspecto cristão novamente, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 12, diz assim: Paulo, no caso, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele faz uma comparação, né, entre o povo judeu, o povo escolhido de Deus, e os gregos. Os gregos aí são usados de forma genérica para se referir aos gentios, ao povo que não é judeu. Né? Então ele está fazendo uma comparação entre um e o outro, para depois dizer que Deus colocou todos debaixo da graça. Mesmo aqueles para quem veio a revelação, no caso o povo judeu, e para aqueles que receberam a revelação posteriormente, no caso aqueles que vieram a crer, ou seja, os cristãos, nós, que não somos judeus. Ou seja, Jesus veio para todos, judeus e não judeus. Mas esse já é um outro assunto. Né? Então, no momento, dentro desse assunto de pecado, lei e tal, Romanos capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 12, diz assim: Pois que somos nós mais excelentes, referindo aos judeus, né? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, referindo aos gentios, né? Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Essa é a verdade das verdades. Né? Porque se não houvesse... Aqui está dizendo, a palavra está dizendo claramente que o homem é mau. Não importa, o homem ele é mau. Se o homem não fosse mau, não haveria necessidade de leis. Se existem leis, é porque existe maldade no ser humano. Não é a sociedade que o corrompe. Se o homem nascesse bom, e todas as pessoas nascessem boas, como dizem, o mal viria de onde? Né? Mas se todos nascem maus, então é necessário regras, leis, para que o mal não prevaleça, para que o mal não domine, para que haja civilização, para que o direito seja prevaleça, né? O direito de cada um. É necessário leis para isso, porque homem algum vai respeitar isso. É necessário leis, é necessário o Estado, é necessário a polícia. É assim. Né? Não o Estado controlador e dominador, conforme é pregado pelos marxistas, não é isso? Né? Me refiro à questão do judiciário, né? Da garantia da lei e da ordem. Né? Então, a lei, ela na verdade, ela existe não para salvar a lei de Deus. Né? O cumprimento da lei jamais pode salvar. A gente vê em muitas igrejas, muitas vezes, né, as pessoas falando sobre a questão de boas obras também, entra nisso. Né? Se você anda na linha, Deus abençoa. Né? Se você cumpre as leis, se você cumpre as regras da igreja e tal, você vai ser abençoado por Deus. Se você amar o próximo, como a lei diz, como a Bíblia diz, como Deus cobra, então Deus vai te abençoar. Ou seja, aquela ideia de se você fizer o bem, Deus vai pagar esse bem que você fez. Né? Pelo fato de você cumprir a lei, você seguir as regras, então isso torna você automaticamente uma pessoa boa. Na verdade, não é assim. Veja bem só, em Romanos, ainda no capítulo 3, no versículo 19 e 20, fala assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, se a lei diz, não matarás, então ela está dizendo que existe assassino. E se eu tenho potencial para matar alguém, e pela lei não mato, isso prova que eu de fato sou esse assassino. Né? Se a lei diz que ter inveja é pecado,
né? E eu sou um cara invejoso, exemplo, né? Então, por causa da lei, eu vou tentar me controlar isso. Por quê? Porque eu sou invejoso. Não é isso? Então, a lei, ela simplesmente acusa o pecado em nós. É isso? E por causa dela, nós tentamos nos controlar. Lembra que eu falei? O homem nasce pecador. A lei existe para controlar o pecador. Porque o homem é pecador. Não é isso? Então, a existência da lei prova que é pecador. Não é isso? A própria existência da lei, né, é a prova de que o pecado existe. Né? Porque se o pecado não existisse, não haveria lei. Né? Então, seguir a lei não significa que você é bom. Porque se fosse bom, não precisaria de lei. E se você só consegue fazer o bem porque existe uma lei obrigando, se você consegue fazer o bem por medo do inferno, então significa que não existe bondade alguma em nós. Se nós agimos desse modo, somos motivados a fazer o bem por causa de uma lei que obriga, ou por medo do inferno, está mais do que provado nesse caso, né, que não existe bondade alguma em mim, apenas hipocrisia no caso. É uma bondade falsa. É uma bondade que eu exerço porque sou obrigado a fazer. Não é? Então não tem como ser salvo diante de Deus, ou obter algum mérito diante de Deus por fazer aquilo que é obrigado a fazer. Né? Ou por querer fazer barganha com Deus. Senhor, eu faço bondade se o Senhor me pagar, me retribuir. Né? Eu faço, o Senhor me paga. Como se Deus tivesse alguma obrigação de retribuir por qualquer coisa que a gente faça. Deus é Ele, eu sou humano. O que eu sou diante dele? Que moral eu tenho para exigir alguma coisa? Tenho o mesmo nível dele? Tenho o poder que ele tem? Quem sou eu diante dele? Não sou ninguém, não sou nada. Né? E se ele criou leis, é porque eu sou pecador. Porque eu sou mau. Porque não existe bondade em mim. Então que moral eu tenho para exigir algum bem, algum pagamento dele pelo bem feito? Se esse bem é feito de forma obrigada. Né? Por interesse. Né? Ou por medo do inferno. É isso? Então, cumprir a lei é necessário? É, porque ela me controla. Né? É o animal enjaulado. A lei, ela é necessária. Não é? Mas não significa que o cumprimento das regras, o cumprimento de leis, faz com que a gente seja realmente uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Não é isso? Então, diante de Deus, pela lei, é impossível ser justificado. Porque a própria existência da lei prova que eu sou pecador. Prova que eu mereço o inferno. Não é isso? Então, como ser justificável diante de Deus? Então, eu falei no início sobre a fé para a salvação, né? Como faz para ser salvo? Que é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Né? Como eu faço para ser salvo, então? Se o pecado está em mim e eu não tenho controle sobre ele, e o único controle que eu posso ter sobre ele é cumprindo lei, que me impede de fazer o mal, mas não me transforma por dentro. Ao invés de um animal solto, passa a ser um animal enjaulado. Né? Como ser salvo, então, nessas condições? Romanos, ainda no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 26, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Vou ler de novo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, ou seja judeu, seja grego. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Dá para extrair muita coisa desse texto. Né? Ele é um texto bem abrangente. Né? Há vários assuntos abordados aí. Mas para a finalidade de hoje, a única coisa que vamos tirar desse texto hoje é justamente isso. A justificação sem a lei,
é pela fé em Jesus Cristo. Né? Crendo em Jesus, é justificável diante de Deus. É justificado diante de Deus, melhor dizendo. O que é ser justificado? É se tornar justo. Né? Como assim? Você crê em Jesus Cristo e isso o torna justo diante de Deus? De que modo isso é possível? O que tem a ver uma coisa com outra? Sou o que sou, creio em Jesus, continuo sendo a mesma coisa de sempre. Não é essa a ideia? Nós já vamos ver sobre isso. Né? Mas antes de ver esse segundo lado, que é como se tornar justo, vamos ver primeiro como faço para crer em Jesus. Porque é uma sequência. Primeiro eu creio, depois eu sou justificado. Né? Eu havia falado no início, qual é a fé para a salvação? Crer em quê? Devo ter fé em quê para ser salvo? Né? Só crer, por exemplo, que Deus ouviu minha oração quando eu estou doente, ou crer que Jesus vai voltar, é só isso? Na verdade, não. E a resposta está em Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10. Desculpa. Diz assim, no versículo 8 ao versículo 10 de Romanos 10. Diz assim: Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, veja bem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, eu tenho que crer que Jesus Cristo existiu, que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Quero ser salvo? Quero ser salvo pela fé, que é a única forma de ser salvo. Eu tenho que crer nisso. Porque se eu não creio nisso, então todo o resto perde o sentido. Que adianta você ir na igreja? Que adianta crer na Bíblia? Se você não crê na mensagem que ela tem. Se não crê na mensagem que ela traz. E qual mensagem é essa? Que Jesus Cristo não veio para nos salvar. Que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Isso é o princípio de tudo, essa é a base de tudo. É a partir disso, e essa questão aí invalida todo o resto. É aí que começa tudo. Essa é a base de tudo. É isso que faz todo o resto valer a pena. E é nisso que nos dá o nome de cristãos. Somos seguidores de Cristo. Não é isso? Então cremos que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Como diz aqui no versículo 9 de Romanos 10. A saber, se com a tua boca confessares a Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só que o texto não fala somente em crer nisso, mas fala também em confessar isso. Né? Ou seja, você falar isso. Qual a importância de falar? Por exemplo, quando você está triste, magoado ou com o coração carregado de várias coisas da vida, uma das coisas muito úteis na nossa vida é quando a gente desabafa com alguém. Se você simplesmente carrega na mente ou no coração as suas tristezas ou preocupações da vida, aquilo só se transforma em um fardo, um peso. Não é? Mas se você tem um amigo, um irmão, algum parente mais chegado e tal, e você desabafa com essa pessoa, quem já fez isso sabe, né? O alívio que isso traz. Se tira aquele peso sobre as costas, né? Confessar a Jesus tem a mesma ideia. Por que é importante confessar? Porque se torna real em sua vida como você fala. Né? Você crê, beleza. Então você confessa isso. Então você confirma. Você valida, né, que você acredita. Não é isso? E porque quando está apenas na mente, você não tem coragem de falar, então é uma hipótese, é uma ideia, é algo que você considera a possibilidade de ser ou não ser. Mas se você confessa que crê, então é porque realmente resolveu crer. Se você tem coragem de falar, se você tem coragem de confessar, é porque realmente acredita. E é isso que salva. E aí é que está a sua salvação. Crendo nisso e confessando isso. Né?
crendo que Jesus nasceu, cresceu, viveu, né? Morreu e ressuscitou. Está à direita de Deus neste momento. Né? Por que essa confissão é importante? Porque crer nisso é importante. Né? É uma informação um pouco além, que é bom a gente saber, né? É o que está na primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. E ela diz assim, é bem interessante, olha só. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto o quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Tem muito pregador, se você chegar para ele e perguntar assim, você crê que Jesus Cristo veio em carne? Né? Você vai ver o camarada gaguejar, balbuciar, mudar de assunto. Né? O cara está lá pregando a Bíblia, né? Mas prega algo que ele na verdade não acredita. Né? É fácil você perceber isso. Por exemplo, a gente não vive de acordo com aquilo que a gente sabe. A gente normalmente vive a partir daquilo que a gente acredita. Não é isso? O camarada está na igreja. Ele vai na igreja. Ele ouve pregação, vai na escola dominical, aprende sobre a vida, mas é ladrão. É fofoqueiro, é mentiroso, é isso, aquilo outro. Ele sabe a lei de Deus. Ele sabe que é certo e sabe que é errado. Só que ele não acredita. Ele realmente não acredita. Porque se acreditasse, ele confessaria Jesus. A gente não viu lá que o homem é um animal dentro de uma jaula? A ideia não é que esse animal deixe de existir, para que a jaula deixe de existir também. O primeiro passo é crer em Jesus. O segundo passo eu já vou falar daqui a pouco. Mas o primeiro passo é crer em Jesus. Uma pessoa dessa não crê. Né? Não é isso? Então tem muito pregador famoso aí, muita igreja, né, que às vezes pega um falso evangelho justamente nisso. Você vê claramente que está fora do padrão de Deus. Por quê? Porque aquele pregador não crê. Quer roubar, quer ganhar dinheiro, quer ficar milionário, acima da fé alheia, né? Uma fé que ele próprio muitas vezes não tem. Né? Prega sobre algo que não acredita. Muitas vezes não apenas pregadores, mas às vezes membros de igreja, né? Que às vezes resolve entrar na política, como um pastor que eu vi no Facebook outro dia, que é candidato a deputado, não sei que partido aí. Eu sou pastor, eu sou teólogo, né? Mas defende aborto, defende ideologia de gênero, né? Defende tudo aquilo que a própria fé que ele afirma crer e fala contra. Então ele não crê nela. Isso é óbvio. Não é isso? Se ele fala contra aquilo que ele afirma crer, então ele não crê. É lógico. Né? Então, o versículo 3, em 1 João, capítulo 4, o versículo 3 fala assim, que a gente acabou de ler. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Não é isso? No versículo 2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Como a gente viu anteriormente no texto de Romanos 10, né, se você confessar que Jesus Cristo veio em carne, né, você é salvo. Se você crê que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, você acredita nisso, se você confessa isso, então você é salvo. Né? Um outro detalhe, só para afirmar bem essa questão de confessar Jesus, é o que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3. Isso aqui é essencial, é crucial entender isso. Veja bem. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito Santo jamais vai dizer que Jesus é anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não nega Jesus. Quem tem o Espírito Santo não amaldiçoa o nome de Cristo.
Então, do mesmo modo, só é possível dizer que Jesus é Senhor, confessar que Jesus é Senhor, somente pelo Espírito Santo isso é possível. Então, se você aí confessa com a sua boca que Jesus veio em carne, se você confessa com a sua boca, com o seu coração, que Jesus é seu Senhor, então você é salvo. Está tranquilo. O Espírito Santo está em você. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, não consegue negar Jesus. Não consegue amaldiçoar o nome de Cristo. Se tem o Espírito Santo, não consegue fazer isso. Você é assim, então você é salvo. Fica tranquilo. Você vai para o céu para junto de Deus. Legal, né? Aí então vem o outro ponto, né? Que é sobre a questão do animal de andar já. Pô, eu me converti. Confessei Jesus como Senhor. Eu creio nisso, no fundo da minha alma. Creio que Ele veio em carne e confesso isso. Não gaguejo para falar isso. Porque eu realmente acredito nisso. Né? Em Romanos capítulo 5 fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Né? Como diz no 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a maldade em nós, ela só é controlada, ela só diminui, nós só ficamos livres dela pela ação do Espírito Santo. Não é por vontade humana, não é por esforço humano. É por isso que a fé em Jesus Cristo é que nos justifica diante de Deus. Não é isso? Porque a mudança de vida, a transformação de vida que a palavra de Deus promove é pela ação do Espírito Santo, não é por força humana. E essa transformação ela é real. Como fala em Efésios, né? Quem rouba não roube mais, quem mente não mente mais. Não é isso? É a transformação que o Espírito Santo vai causando em nós. De modo a não ser necessário mais viver dentro de uma jaula. Né? Ou seja, de modo a que o ser humano, verdadeiramente convertido, né? Que tem a ação do Espírito Santo, ele não se finge de bom. Ou não age por bondade porque existe uma lei obrigando, ou não age por bondade de forma hipócrita apenas para conseguir um prêmio de Deus, ou um pagamento de Deus, como se Deus tivesse que pagar por alguma coisa. Mas o indivíduo que é transformado pelo Espírito Santo se torna de fato uma pessoa boa. Uma bondade sem interesse. Não é isso? E sem agir por obrigação também. Uma bondade genuína, verdadeira, autêntica, sem hipocrisia. Somente pela ação do Espírito Santo isso é possível. E ele faz isso. Como fala aqui em João, no capítulo 16, do versículo 7 ao 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, é Jesus falando, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que torna possível a capacidade real de se arrepender. De deixar a velha vida para trás. As coisas velhas já passaram, né? Isso que diz em Coríntios, que a gente vai ler. Né? Uma nova vida, novidade de vida, uma transformação plena e real. Ao contrário do que os esquerdistas de hoje promovem. Eles falam que você tem que ter uma conduta inclusiva. O que eles entendem por inclusão? O camarada é drogado. Você tem que aceitar o camarada como drogado, de modo a que ele permaneça drogado. É isso. O camarada é marginal. Você tem que aceitar o marginal, de modo que ele permaneça marginal. A ideia de intolerância deles é quando você quer que o indivíduo mude de vida. Você quer que o camarada deixe de ser bandido, você quer que o camarada deixe de usar drogas. Porque isso é bom para ele. É bom para a sociedade, é bom para ele, é bom para a família dele. Né? É o que o Evangelho promove, mudança de vida, transformação de vida, nova criatura, não é isso? O pensamento da sociedade de hoje, motivado por pensamento marxista, é justamente que não haja essa novidade de vida. Se você quer que alguém mude de vida, ele se classifica como intolerante.
Então a gente vê o caos. A gente vê aquilo que a gente viu no início, quando você estava falando sobre a Escandinávia, de que a civilização é graças a leis que se cumprem. Né? Quando você faz o oposto disso, você destrói a civilização e substitui pelo caos. O pensamento esquerdista, motivado pela teoria crítica, é justamente esse. Você destrói a civilização e substitui pelo caos. Então a ideia de inclusão que eles falam não é por causa de tolerância. Não é motivado por tolerância. Porque se quando você tolera alguém, né, você aceita a pessoa em suas falhas. Beleza. Mas quando você ama essa pessoa, quando você ama o próximo, o que você quer? Você quer o bem para essa pessoa. E o bem que você quer para alguém é que essa pessoa não se destrua. Não mate a si mesmo, não mate outras pessoas, não mate sua família. Não é isso? E o pensamento deles é contrário a isso. É que o indivíduo que está no mal, que está no crime, permaneça no mal, permaneça no crime. E isso é a teoria crítica, né? A consequência disso é a destruição da sociedade, que é o que a teoria crítica de Max Horkheimer prega, né? Que ele dizia, o mundo existe, mas não deve ser aceito. Né? Ou seja, você não pode aceitar o mundo como ele é, mas como ele deveria ser. Como ele deveria ser? Qual é a definição deles? Então, o mundo como é hoje, segundo eles, tem que ser simplesmente destruído. Substituído por algo que criminosos vão construir, né? Que vai ser isso? Eu não quero nem saber, eu morro de medo de saber o que é isso. Né? Então, o Evangelho tem uma mensagem oposta a isso. O Evangelho promove uma novidade de vida. De modo que o animal não precisa ficar enjaulado, pois não há fera alguma. Uma fera não precisa ficar presa. Uma fera não precisa de jaula. A lei é essa jaula. Né? Então a lei é necessária. A lei ela é importante. E essa é a lei que garante civilização nos dias de hoje. Se você tira as leis e solta a fera, é o caos. E esse é o pensamento esquerdista. Mas o que o Evangelho prega? A fera deixa de existir. Então aí não é necessário que haja jaula. Né? Porque não há fera alguma. É isso. Ou seja, é amor verdadeiro, bondade verdadeira, né? Santidade, consagração. É isso que o Evangelho tem para nós, é isso que o Evangelho tem para o mundo. Né? E como seria o mundo se fosse assim? Pela ação do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Aí sim seria um mundo de paz. Aí sim seria um mundo perfeito, né? Esse é o Evangelho que pregamos. Uma mudança real, uma bondade real, um amor ao próximo, verdadeiro, sem hipocrisia. Que só o Evangelho pode promover. Através de uma vida realmente convertida. Através da ação do Espírito Santo. Bem, era isso que eu tinha para dizer hoje. E até a próxima.